بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. أول كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وإبراهيم بن مهدي المصيفي المعنى. قال: حدثنا أبو المليح عن محمد بن خالد قال أبو داود قال إبراهيم بن مهدي السلمي عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال أبو داود: زاد ابن نفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفق حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conforme falamos na nossa lição passada, que depois daquela lição nós entraríamos no outro capítulo, depois de termos falado acerca do testamento. A lógica talvez seria nós falamos já da herança, portanto vamos fazer desviar aquilo que é a sequência do Imam Abu Daud e vamos para aquilo que achamos talvez mais racional naquilo que é a sequência que nós pretendemos deste lado. E não vamos falar agora da herança, mas depois do testamento, para entrarmos na herança, passa-se por um processo que chama-se morte. Depois da morte que vem a herança. Não há herança antes da morte. A partilha de bens que acontece antes da morte da pessoa, há pessoas que querem deixar, não é, os filhos organizados, não discutirem, então distribuem os seus bens ainda em vida. Isso não se chama de herança. Herança é somente após a morte. Portanto, nós vamos entrar no Kitab al-Janais, vamos falar do capítulo, não é, do procedimento fúnebre, janaza. Vamos falar de vários aspectos que às vezes temos dúvida. Como é que se faz, o que tem que se fazer, é permissível isso, não é permissível ou não. Portanto, temos vários hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala desejou, ou porota, destinou a morte para todos. Todos nós iremos morrer, tudo que nós possuímos, seja deixando como um testamento ou não, as pessoas vão herdar, todos iremos deixar, e Allah subhanahu wa ta'ala chegará um dia em que irá perguntar: Limanil mulku al-yawm, a quem pertence este poder, este reinado todos? Lillahi al-wahid al-qahar, somente a Allah subhanahu wa ta'ala, porque todos nós iremos perecer, iremos acabar, iremos morrer e iremos deixar o dunya. E o dunya também será destruído, irá permanecer somente Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, antes de entrarmos na herança, vamos falar, não é, do procedimento fúnebre, que é a morte. O procedimento fúnebre, depois que vem a herança. Neste capítulo, eu tenho a certeza que vão gostar bastante, porque existem muitas coisas que nós vivemos dia a dia e não sabemos qual pode ser a nossa posição nesta situação. Portanto, o primeiro capítulo será Al-Amrad al-Mukaffira lidhunub. Por vezes, a morte não precisa de nenhuma razão para a pessoa morrer. Não é necessário que envelheça, não é necessário que adoeça, não é necessário que tenha recebido um tiro ou que o carro tenha lhe atropelado. Não é necessário nada dessas coisas. Allah subhanahu wa ta'ala decretou a morte. Esses todos são motivos para nós próprios nos justificarmos, porque para Allah destinou quando vai ser a morte tende a acontecer independentemente de todos esses fatores que nós aqui mencionamos. O primeiro capítulo neste livro que vamos falar é relacionado àquelas doenças que servem de expiação dos pecados. Doença que serve como algo que Allah pretende expiar
perdoar, apagar, limpar os pecados da pessoa deste doente, portanto ele passa por uma doença. Temos um hadith extremamente importante, interessante, que iremos aqui abordar, mas antes disso gostaria de apresentar alguns mitos ou algumas práticas no Sharia, práticas comuns, sem provas no Sharia, que acontece a quando de um falecimento. Portanto, há vezes que nós vemos diante do moribundo, a pessoa está na agonia, nos seus últimos momentos da vida, nós vemos algumas pessoas a colocar uma cópia do Corão, uma coleção de súplicas, não é? Ou textos devocionais na cabeceira da cama da pessoa que está no estado terminal, no estado, não é, de agonia, está no estado de agonia. Então colocamos o Corão como se este Corão pudesse aliviar alguma coisa e colocamos esse Corão na cabeça ou na cabeceira daquele moribundo. Isto não tem bases na Sharia, não se enquadra em nenhum momento. Há vezes que recitamos súplicas, ou as pessoas recitam súplicas e elogios poéticos para o profeta sallallahu alaihi wasallam, junto também da cabeceira da cama do moribundo, aquilo chamamos até maulid, palavras de maulid. Assalamu alayka ya Rasulallah, diante do moribundo. Isso também não tem qualquer enquadramento. Nós vemos pessoas a carregar um janaza, a cantar shahad, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu, a cantar essas palavras em voz alta. Isso também, não é? Estes participantes durante o cortejo fúnebre não tem também qualquer enquadramento. Alguns ulamás dizem transportar o corpo do falecido de um lugar, de uma cidade para outra cidade, sem uma razão válida. Portanto, nós iremos abordar este capítulo em particular nessa sequência do janaza, que foi considerado como makruh. Havendo razão, uma necessidade válida, obviamente este makruh deixa de existir, esse karaha deixa de existir. Mas iremos falar com detalhe, com pormenor, essa questão no capítulo do janaza que estamos aqui a começar. Práticas como decorar o túmulo, decorar a campa, ou escrever versículos do Corão e outros textos religiosos na campa. Isso também não tem enquadramento na Sharia. Nós podemos mencionar ainda, nós vemos algumas pessoas no cemitério fazem adhan, não é? Ou até recitam Surat al-Baqarah em voz alta, não é? Dizem adhan afugenta o shaitan, então depois do enterro fazem adhan para o shaitan não estar perto e não atrapalhar a pessoa no momento que ele for questionado. Portanto, isso não tem enquadramento, porque o shaitan atrapalha ou sussurra para os vivos e não para os mortos. Há vezes que nós vemos também isso que, alhamdulillah, hoje já diminuiu bastante, mas no passado nós víamos que as pessoas particularizavam as segundas-feiras e quintas-feiras ou até 10º dia de Muharram para visita aos cemitérios, aos túmulos. Isto também não tem nenhum enquadramento na Sharia. Nós vemos até algumas campas nos cemitérios com uma lâmpada ao lado, não é? E há certas crenças quando esta lâmpada está aí ao lado desta sepultura. Portanto, também não tem nenhum enquadramento legal islâmico. Várias são as crenças. Nós vemos que pessoas organizam celebrações no 3º dia, no 7º dia, no 40º dia após a morte. E o que fazem depois? Oferecem banquetes públicos, oferecem comida, supostamente para transmitir recompensas dessas ações à alma do falecido. Também não tem nenhuma base. Juntar as pessoas no 3º dia, no 7º dia, no 40º dia, quer dizer, 40 dias ou 1 ano, e faz-se uma comida e chama as pessoas todas para comerem com intenção de dar recompensa ao falecido. Dar de comer às pessoas é uma ação virtuosa e isso não se limita a certos dias para dar. Sempre que você puder dar, dá. Não tem que limitar nesses 3 dias, 40 dias, 7 dias para alimentar as pessoas. Assim como juntar as pessoas e fazer com que elas recitem o Corão e depois disso, para thawab para o mayit, e depois dessa recitação, as pessoas
vão ter um banquete, não é? Isso normalmente faz-se no segundo ou no terceiro dia após a morte, também não tem enquadramento, ou mesmo aquilo que chamamos de khatam, e as pessoas vêm, recitam o Corão, e após essa recitação há um banquete, há uma refeição servida. Não tem também qualquer enquadramento legal islâmico na Sunna, não existe, mas nós iremos passar por hadith onde o profeta diz: façam comida para a família do Ja'far, não é? Quando o falecimento do Ja'far, a Tayyar, portanto, há práticas que não têm enquadramento e há práticas que são emuladas da prática do hadith, mas que são feitas de maneiras não em conformidade à Sunna, e obviamente acaba sendo uma inovação da religião, e isso é proibido. Conforme disse, teremos vários aspectos que iremos mencionar aqui, e cada um será capaz de fazer uma crítica própria, ou tem alguma informação de uma ação errada que é praticada. E o propósito da nossa explicação e exposição a esses erros é para nós evitarmos os mesmos erros, conforme o Huzaifa ibn Yaman diz, que eu perguntei ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca das coisas erradas que outros faziam, com receio de eu cair no mesmo erro. Portanto, a nossa exortação é também com o mesmo propósito, para estes erros não serem cometidos e seguirmos a Sunna em conformidade ao que o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.